Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos ao Politicando com Yasmin. Depois de um tempo sem nossos bate-papos, a gente volta hoje com a presença da Isabela Almeida Rodrigues. Ela é internacionalista e mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás. Isabela, muito obrigada por estar aqui com a gente no Politicando. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço bastante pelo seu convite, Yasmin. É ótimo estar aqui. Ok, Isabela. Então, vamos aqui falar um pouquinho. Eu vi que tu foste bolsista do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos dos Estados Unidos. E também vi que teu TCC, que é sobre o tema que a gente vai conversar hoje, sobre a influência dos complexos agroindustriais na política agrícola e energética dos Estados Unidos, do período de 2005 até 2018, ganhou o prêmio de iniciação científica da ABRE. Então, parabéns pelo prêmio, não? Me parece que isso é uma iniciativa muito boa para todos os pesquisadores, né? Ver seu trabalho reconhecido num prêmio de iniciação científica, né? Ainda mais nesse período onde a gente está sendo sucateado constantemente, né? A ciência está sendo sucateada, e é importante ver esses trabalhos, a importância desses trabalhos que tem para a nossa sociedade, e fazer com que esses trabalhos sejam conhecidos também para a sociedade, né? Para que ela volte e as pessoas entendam basicamente que as ciências sociais, as ciências humanas, as relações internacionais trabalham. É muito importante que a sociedade conheça sobre os trabalhos que a gente tem. E dado isso, então, eu gostaria de iniciar com a primeira pergunta. Dime de onde surge esse interesse de trabalhar com a temática do complexo agroindustrial? Então, Yasmin, esse caso do complexo agroindustrial, das Farm Bills, eles são mais um estudo de caso que eu traço para tentar explicar o funcionamento de lobby nos Estados Unidos. Quando eu comecei na iniciação científica, eu comecei no ano que eu comecei o meu TCC também, e o que eu queria pesquisar era exatamente lobby e relações governamentais e essa interação entre a área privada e a área do Estado. E aí o que acontecia? Essas Farm Bills, elas chamam muita atenção pelo fato de receberem muitos subsídios do governo, mas com relação ao PIB, a agricultura ela não contribui de maneira direta com grande parte para os Estados Unidos. Eles contribuem com cerca de só 1%. E aí, essas Farm Bills e essas leis de incentivo ao etanol, elas chamam bastante atenção por conta desse apoio que o governo tem para com essas leis. Então, aí que você se pergunta, como que isso aconteceu? Como que isso começou? Então, é um caso bastante interessante de estudar, que ele já vem, que eu acho assim, na minha opinião, ele demonstra muito do planejamento governamental dos Estados Unidos, que eu acho que, com relação ao investimento em políticas públicas e proteção ao comércio nacional, eu acho que eles são muito coordenados nessa questão de políticas públicas de auxílio aos próprios comerciantes, aos próprios produtores, porque essas Farm Bills, elas começaram mais ou menos em 1933. Então, era uma política que ela já estava sendo planejada há muito tempo, que ela tinha alguns objetivos, como que era principalmente fazer com que as pessoas conseguissem pagar menos pela comida e conseguissem consumir mais da indústria. E aí, consumindo mais da indústria, você acaba fazendo com que exista esse entrelaçamento entre essa agricultura e a indústria, que foi essa a intenção do governo. Não foi uma coisa que aconteceu assim automático. Existiam, sim, certos produtores que gostariam de ter esse incentivo do governo, mas não foi essa a principal iniciativa para que isso acontecesse, para que isso se desdobrasse da maneira que aconteceu hoje em dia. Então, por chamar tanto a atenção de ver que isso veio de parte dos dois lados, que começou lá no início pelo governo e depois continuou e se perpetua até hoje, essas leis elas são sempre renovadas. Então, eu acho que é um assunto muito interessante que demonstra bastante desse funcionamento do governo americano, e esse modelo ele foi exportado para diversos países, inclusive acabou tendo bastante influência aqui no Brasil e no modo de produção agrícola e no modo capitalista que a gente tem de consumo alimentício hoje em dia. Então, basicamente, eu acho que é mais ou menos isso que me chama muita atenção no meu projeto. Isabela, e assim, tu mencionas um pouco também sobre essa questão do lobby, né?
eu acho que também é interessante que as pessoas saibam, né, que nos Estados Unidos o lobby é permitido, né? Então, isso é algo importante e algo que também nos chama atenção, como tu mesmo disseste, né? Porque aqui no Brasil e em outros países, sobretudo da América Latina, a gente não está acostumado, pelo menos assim, na teoria o lobby não seria permitido, embora a gente saiba que na prática, né, existem pequenos jeitos que os estados dão sobre essa questão do lobby, de poder beneficiar ou poder interagir com algumas empresas, também com algumas indústrias, com respeito a como vai ser fornecido a questão da agroindústria e também da questão do etanol, né? Me diz uma coisa, tu fala sobre o CAI, sobre o Complexo Agroindustrial. E aí tu falas que permitem o entendimento sobre as políticas protecionistas americanas e seu impacto no comércio internacional. Eu gostaria de saber se poderia nos explicar um pouco mais o que dizem as teorias do complexo agroindustrial para poder entender isso que tu planteias. Então, a teoria do complexo agroindustrial é o que a gente utiliza como uma teoria mais atual, mas ela teve um desenvolvimento e nem sempre ela teve esse nome. Mas essa teoria ela veio principalmente do autor, que ele se chama Graziano da Silva, e ele foi por um bom tempo presidente da FAO. Então, ele pesquisou bastante essa questão agroalimentar no mundo, esses desenvolvimentos. Mas antes dele, como eu comentei, essas teorias elas acabaram sendo desenvolvidas nos Estados Unidos a partir de mais ou menos 1952. Um desses marcos teóricos foi em Harvard, que teve a criação de um instituto específico para pesquisar essa interação entre agroindústria, entre agricultura e agroindústria. Então, mais uma vez, a gente vê como nos Estados Unidos a pesquisa tem esse papel fundamental na política pública. Eles sabiam que eles precisavam de pesquisa para conseguir continuar pesquisando políticas públicas que fosse boa para o país. Exatamente quando você estava falando ali no começo, o papel da pesquisa no nosso país, gente, é fundamental. E os Estados Unidos sempre faz isso, esse grande investimento específico. Toda vez que vai ter alguma política do governo que eles precisam de apoio, eles recorrem aos pesquisadores. Isso, assim, é lógico de uma maneira muito clara, né? E, enfim, alguns pesquisadores antes dessa época já pesquisavam com relação a esse desenvolvimento de produção industrial. Um desses primeiros foi o François Perrault. Só que a pesquisa dele era mais específica para o funcionamento de análise de indústria de países subdesenvolvidos. E ele falava com relação a algumas coisas, com relação à construção de terra, de indústrias chaves coordenadas por forças oligopolísticas, ou seja, que tiveram mais oligopólio funcionando ali naquele local, e alguma influência de um regime concorrencial. Mas ela tinha alguns problemas nessa pesquisa, que não considerava esse desenvolvimento em outros locais, o estudo dele era muito específico. E aí tem outra também que chama bastante atenção, que é o autor que se chama Luiz Malassis. Ele tem esse que ele chamava a primeira vez de sistema agroalimentar, que ele falava de mais ou menos de 4 elementos, que eram empresas que abastecem a agricultura de serviços e meios de produção. Aí o segundo elemento seria o setor agropecuário. Terceiro elemento, o setor das indústrias agrícolas e de transformação e distribuição de alimento. Então, ele já deu uma expandida ali um pouquinho do que considerava o Perrault. E aí depois, quando a gente já começava a imaginar essa ideia de uma linha de produção, veio o que se chamava de filière de Montpellier. Esse autor se chamava Montpellier, que ele já imaginava essa separação do complexo de cada produto, que cada um tinha essa competência heterogênea. Então, ele já imaginava as coisas um pouquinho mais separadas entre os produtos. Que ele já conseguia imaginar que tinha uma fase de produção, aí depois transformação, distribuição, aí comercialização, e aí foi a primeira vez que ele começou a considerar o consumidor internacional e o consumidor nacional. Essa foi a primeira parte que apareceu essa consideração aqui na teoria. Mas alguns defeitos dessa teoria é exatamente o que são mais, assim, adaptados para a teoria dos complexos agroindustriais, que já existe uma discordância no fato de que essa linha ela não é uma linha reta que segue somente um sentido. Ela se chama complexo exatamente porque ela tem vários lados, é uma ida, uma volta, tem produtos anteriores, posteriores, então é exatamente essa ideia de complexo, né? E aí tem um autor que eu gosto bastante, que ele é um autor brasileiro,
que ele falou exatamente da agroindustrialização do Brasil. Ele se chama Alberto Passos Guimarães, se eu não me engano, ele é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí ele fala com relação à teoria da reforma agrária às avessas, que foi o que aconteceu com o impacto da expansão do complexo agroindustrial dos Estados Unidos para essa expansão em outros países. E aí ele fala que um desses impactos foi essa elitização que as empresas americanas traziam para o Brasil, que acabaram causando essa reforma agrária às avessas, ou seja, que causou uma concentração de terra na mão daquelas pessoas que poderiam pagar pelos insumos que as empresas americanas queriam vender, e também eles cobravam que esses insumos fossem utilizados para que eles comprassem essa produção. Ou seja, eles vendiam insumos, produzia aqui no Brasil da maneira que o produtor pudesse comprar, que pudesse seguir aquela certa produção, e aí eles compravam de volta. Então, assim, o produtor aqui, ele ficava muito dependente, tanto do que ele comprava para produzir, tanto para quem ele vendia. Então, isso, assim, causou vários problemas. Essa elitização só conseguia sobreviver o produtor que já tinha algum dinheiro. Então, isso acabou causando aí os problemas graves de terra que a gente tem hoje em dia no Brasil. Esse é um dos significados, né? Não digo que esse seja o único significado, mas esse é um elemento bem importante. E aí, algumas críticas que o José Graziano da Silva traz para alguma dessas teorias era que aqui, como eu comentei, do complexo do Perrot, ele faz esse foco para as relações sistêmicas e não no desenvolvimento, e ele também não considera muito esse papel do Estado. O Montpellier, como eu comentei, ele não é linear, e essa ideia acaba sendo um pouco simplista. E essa do Alberto Passos Guimarães aqui no Brasil, ele faz alguns pressupostos da existência de alguns capitais homogêneos e dessa divisão muito estática entre agricultura e indústria. E o Graziano, ele considera que não seja as coisas tão separadinhas assim como o Alberto considerava. Então, já tem algumas teorias também que vão para além do CAI, né, que vão para além do complexo agroindustriais, que prevêem esse final do complexo agroindustrial, pensando em produção de biotecnologia, pensando que talvez o Estado não consiga mais manter todo esse apoio que dá para o complexo agroindustrial. Então, principalmente por conta desses dois motivos, e também considerando segurança alimentar. Porque para a segurança alimentar não é um sistema que ajuda a promover a maneira mais ideal e mais saudável para causar segurança alimentar. A gente sabe, né? O capitalismo causou alguns problemas bem graves com relação a essa distribuição de renda, e o complexo agroindustrial tem um significado muito forte com relação ao capitalismo e essa segurança que o Estado traz para o capitalismo funcionar. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse trabalho, de como a gente pode reconhecer que o governo americano é paternalista com as suas indústrias nacionais, como eles são protecionistas quando se trata da produção interna deles. O Trump ganhou as eleições falando que a gente precisa proteger mais e etc., mas só que assim, eu não consigo dizer que em algum momento os Estados Unidos chegou a ser tão liberal quanto pintam. Muito pelo contrário. A indústria deles é muito protegida. Eles protegem, sim, empresas grandes. A gente viu aí a crise de 2008. Ela foi completamente abarcada por conta do Estado que segurou e escolheu quem que ia ser seguro. Então, assim, esse não é um modelo que eu considero que seja sustentável e adequado se a gente está visando humanidade. Se a gente acha que as pessoas devem ter direito a acesso a alimento, que as pessoas devem ter acesso à saúde, não é um modelo que, assim, eu considero que seja completamente sustentável. E com relação ao internacional, entra bastante nisso que eu falei. Como é um Estado que protege muito o seu produtor, isso já causou diversos problemas. Na OMC, quando que é possível que os países entrem com processos um contra outros para resolver essa questão de protecionismo, de dumping, os Estados Unidos é o país que mais recebeu reclamações, e não é à toa. Então, assim, eles estão sempre sendo questionados com relação a isso. Tem muitas rodadas que estão paradas já há muito tempo na OMC que não andam. Então, assim, já é uma questão que a produção dos Estados Unidos, a gente já sabe que ela é muito protegida.
Então, e a gente se pergunta, por que a produção dos Estados Unidos é tão grande que a China só está conseguindo competir em algumas coisas agora, depois de tanto tempo que eles já estão tendo essa soberania tão grande? O Estado. A minha resposta, assim, eu não gosto de respostas simples, no geral, sou muito crítica a respostas simples, porque nada é simples, né? Exatamente por isso que eu estudo esse projeto, mas eu acho que o Estado é um dos grandes significados pelos quais os Estados Unidos conseguem ter relevância tão grande no comércio internacional. Tu mencionas essa questão do protecionismo e isso me faz lembrar muito também de como, por exemplo, se regulamenta dentro desse sistema protecionista dos Estados Unidos a questão dos impostos também dos produtos que chegam nos Estados Unidos, assim como quando tu falas dos insumos, aquilo que provocou ultimamente, quando falamos sobre saúde alimentar, da guerra às sementes, né? Porque de ter as patentes de determinadas sementes e que isso, de uma forma ou outra, termina não só trazendo problemas para a agroindústria, senão também para os pequenos agricultores dos países que têm essas relações com os Estados Unidos por conta da patente das sementes, né? Então, tu nos mostras que é algo muito mais complexo do que as pessoas esperavam ouvir e ver, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não fazem essa associação, né? E como tu disseste, né? Se acredita nos Estados Unidos num modelo de liberalismo, né? Mas liberal para quem, né? E com quem, né? Justamente tem essa questão, né? Precisamos nos proteger e os Estados Unidos demonstra muito essa questão e essa visão paternalista e protecionista nas suas próprias terras e na questão também dos seus próprios insumos, né? E acho muito interessante que tu tenhas trazido essa questão. E aí eu me fico perguntando assim, o que tua pesquisa então aponta sobre essa cadeia produtiva do milho e do etanol, porque na realidade o milho ele vai servir para a questão da produção também do etanol nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que as duas coisas que mais chamam a atenção nesse caso, a gente tem que lembrar o etanol é produzido de milho. A maior parte é sempre de milho. Inclusive, hoje a gente está acostumado com a cana-de-açúcar produzindo etanol aqui no Brasil, mas houve até uma disputa para conseguir vender esse etanol de cana-de-açúcar lá fora. Então, assim, não foi de maneira automática que foi autorizado que a gente vendesse etanol de cana-de-açúcar lá nos Estados Unidos. Então, esse é um dos elementos. E o segundo é o fato de que as maiores produtoras de etanol também são as maiores produtoras de milho nos Estados Unidos e do mundo, inclusive. Então, assim, a gente pode ver muito dessas empresas fazendo lobby na questão das Farm Bills, na questão das leis agrícolas. Essas leis agrícolas, elas já se desenvolveram para incluir muitos assuntos, inclusive ela começou a incluir energia em 2002, e aí a partir disso a gente já vê, né? Já começou a incluir essas energias renováveis, e aí a gente pergunta de cara, né? Nossa, mas o que a agricultura tem a ver com energia? Gente, tudo, basicamente tudo. E essas empresas, elas regulam, elas têm muita atenção sobre essas Farm Bills, inclusive é nelas que eu estou desenvolvendo meu trabalho do mestrado agora. Eu não estou mais focando tanto nas leis de etanol e estou focando no lobby do etanol nas leis agrícolas. Exatamente por isso, porque é muito mais notável. E assim, a gente pode ver, quando eu estava apresentando a minha pesquisa do TCC, eu consegui fazer um esquema no qual o milho ele ficava no centro de várias indústrias, como por exemplo, antes da produção de milho, a gente pode ver indústrias que ganham muito, como por exemplo, arrendatárias de terra, banco, agência governamental, algumas agências privadas, associação, fornecedor de insumo, fornecedor de tecnologia e até algumas ONGs. É bem notável a gente perceber, às vezes, tem um caso bem interessante que minha orientadora falou em aula uma vez, que eu nunca mais me esqueci, que foi de uma vez que uma ONG que era a favor de energia limpa ficou do lado dos produtores de petróleo por conta da produção de pneu para bicicleta. Então, assim, é uma coisa muito estranha que a gente, às vezes, nem sempre consegue ver de cara por que certas ONGs ou certos locais apoiam certas pautas. Então, por isso que eu acho muito interessante. Às vezes eu brinco que as pessoas elas inventam algumas teorias da conspiração, mas eu acho que não tem necessidade, porque eu acho que a realidade ela já é surpreendente demais, sabe? Então, aí assim, voltando, com relação ao milho no meio, depois dele, a gente
Só falando aqui do processo específico para a produção de etanol, a gente já consegue tirar outros produtos, por exemplo, farinha de glúten, óleo de milho, ração animal, que seja para animal doméstico ou para produção de carne, para produção de gado, né? Amido, xarope de milho, que às vezes vai muito em refrigerante, ou até alguns elementos de suplemento alimentar. Então, assim, só no fato de você estar produzindo naquela mesma fábrica etanol, dá para você produzir todas essas outras coisas, que elas saem do milho. Então, por isso que tem essa grande relação entre o milho e o biocombustível do etanol. E a maior parte do milho que é plantada, ela vai para o etanol, ela não vai para alimentação. Isso é bem importante também. Uhum. Isso, mas isso não causaria algum problema também na questão da distribuição da alimentação nos Estados Unidos? Ou é porque também tem o costume, talvez, de não comer muito milho? Porque a gente sabe que os países andinos, eles têm mais essa questão do consumo do milho, né? E também há esse embate da produção do etanol em cima do milho. O que tu achas de, por exemplo, os Estados Unidos não utilizarem o milho para produção de consumo, né? Uhum. Então, eles usam, mas só que na maior parte é muito mais rentável que o milho atenda ao etanol. Uhum. E é uma questão muito confusa, sabe? A gente sempre se pergunta isso. A indústria dos Estados Unidos, ela foi realmente planejada para que existisse esse interligamento entre a indústria e o alimento. Eles realmente queriam que a indústria tivesse envolvida nisso. E aí um dos elementos também que é bastante interessante no desenvolvimento desse complexo agroindustrial é que foi facilitada que a indústria participasse, a participação da indústria, ela facilitou que houvesse muito mais exportação e conservação desses alimentos. Uhum. Então, assim, ele vai para os alimentos, mas ele também não vai, assim, de forma pura. As pessoas não costumam comer milho puro, mas ele está em muita coisa, em muita produção. A gente sabe, assim, é muito difícil você pegar alguma coisa de caixinha no mercado que ela não tenha aí do milho, né? Então, às vezes existe até açúcar de milho, então é para muita produção, é para muitas coisas. E eu acho que a minha resposta seria o fato de que é mais rentável o etanol do que o alimento, mas também não que seja só para o etanol, etc. Também ela tem esses outros destinos. E a indústria da carne também é uma grande consumidora da produção de milho por conta da ração animal. Uma grande consumidora mesmo. Sim, então, na realidade, o que tu nos estás apontando é muito mais essa questão de que o milho, embora ele não vá diretamente para o consumo, assim como a gente está acostumado a consumir, né? Mas ele é derivado de vários produtos industrializados, né? Porque a gente também tem que deixar claro, assim, isso não é uma lenda urbana, né? Porque muita gente acha que é uma lenda urbana, mas não. Os Estados Unidos mesmo, a população nos Estados Unidos come muita comida processada, muita comida industrializada, né? Então tu vês, e aquilo que tu mencionas, né? Quando tu ias mencionando que ele vai para derivados de produtos industrializados, me fez lembrar, né? O Kellogg's, que seria a marca, né? Ou a gente chama também de flocos de milho, né? Os flocos de milho para o café da manhã, ou às vezes para um lanche, né? Também a questão, como tu falaste, da carne, né? Que eles consomem muita carne, sobretudo para poder fazer os barbecues deles, também para comer os hambúrgueres, né? Seja do McDonald's ou do Burger King também, não sei de que outras. Eles têm várias indústrias de hambúrgueres, né? Várias cadeias de restaurantes de hambúrguer, né? Não só aquelas duas que mencionei, mas isso mostra também essa cultura alimentícia que eles têm, né? Dos Estados Unidos também manter com esse sistema agroindustrial, né? E de processamento dos alimentos, de ter uma comida não tão pensada e voltada, por exemplo, aquilo que ultimamente se vem falando, de manter uma comida com qualidade, de manter uma alimentação muito mais saudável, nutritiva e balanceada para as pessoas, né? Para evitar, até para poder evitar também as doenças que estão tomando conta do mundo ultimamente, né? Que é a obesidade mórbida, a diabetes, etc, e tal, né? Que estão relacionadas com a questão dos alimentos. E
Gostaria de saber, então, quais são esses efeitos das leis agrícolas e energéticas no período de 2005 a 2018? Porque tu mencionas assim, tudo tem a ver uma questão dentro da percepção interna, onde surgem essas leis que vão virar essas leis protecionistas, mas que também vai interferir no mercado internacional. Tu mencionas muito bem isso no teu trabalho. Então, eu gostaria que tu nos fales um pouco sobre quais são esses efeitos ou quais foram esses efeitos no período que tu estudaste, né? E elas estão relacionadas com aquelas leis que tu falas, né? A Farm Bill, o Energy Policy Act e o Energy Independence and Security Act. Então, terias como explicar para a gente um pouco, assim, em que consiste essas leis e quais foram, então, os impactos, né, que elas tiveram? Tá. Nesse trabalho do TCC, o meu objetivo era mais focar nessas leis, nas leis energéticas, que foram o Energy Policy Act de 2005 e o Energy Independence and Security Act de 2007. O de 2005, ele foi o que inaugurou o Renewable Fuel Standard, o RFS, que foi incentivar o consumo de etanol e estabelecer algumas cotas de produção. Então, isso foi assim bem importante, foi um apoio muito grande do governo para com essas indústrias de produção de etanol. E aí, em 2007, o que aconteceu foi essa expansão do Renewable Fuel Standard, que ela também, eles costumaram ter muita aprovação bem grande quando essas leis foram propostas, então, tanto de republicanos, tanto quanto de democratas, isso é muito interessante também, essas são pautas que costumam mobilizar os dois lados, porque a gente pode perceber, né, elas envolvem bastante também questões ambientais, de preservação ambiental e de energia limpa, mas, por outro lado, elas também são grandes protetoras de mercado. Então, né, em resumo, eu acho que essas são duas áreas que elas conseguem pegar bastante entre os dois lados, seja republicano e seja democrata. Então, essas leis, elas abriram, assim, um campo bem grande para que a energia limpa conseguisse ter um apoio bem grande nos Estados Unidos, né? Apesar de todos os protestos e campanhas das indústrias de petróleo, apesar de todo o lobby, que também é muito grande, sim, o lobby contra, sempre tem sido um caso, assim, no geral, um caso de lobby de sucesso. O caso dessas Farm Bills e o caso dessa proteção à indústria produtora mais básica e de energia nos Estados Unidos. E, além disso, né, quando a gente fala de energia, a gente também fala de independência. A gente sabe que os Estados Unidos também importam muito petróleo, eles eram muito dependentes disso, principalmente do Oriente Médio. E aí depois, daqueles choques do petróleo de 1970, isso acabou sendo uma coisa que marcou bastante. Então, sempre é ponto forte ter uma produção nacional de energia que consiga sustentar bastante o próprio país. Então, por isso que vem aí mais uma das áreas que a gente pode ver que às vezes a gente não imagina de cara, né? O que energia tem a ver com segurança? O que o milho nacional tem a ver com segurança e com o que eles conseguem ter no exército de armas e etc. Então, a gente pode perceber como é interessante todas essas áreas que elas têm. Como essa área do milho e da produção agrícola, ela consegue influenciar e conseguir aliados em áreas que às vezes a gente não imagina de cara. Interessante. Realmente um trabalho muito interessante, um trabalho que desperta também muita curiosidade de saber como funcionam a questão das relações comerciais, das relações também entre Estado e Estado, né, que entra muito bem essa política, a política externa dos Estados, né, sobretudo como funciona e como a política externa dos Estados Unidos também, de certa forma, influencia na política externa de outros países, né? E o Brasil se alinhou muito, por exemplo, ultimamente, né, com esse governo, com a política externa dos Estados Unidos e ficamos, digamos assim, um pouco mais à mercê também dos mandos e desmandos
da antiga gestão que saiu agora também. E que também se traduzia um pouco problemática, né? Porque esse é um grande problema, né? E que tu bem apontaste, né? De colocar os Estados Unidos como salvador do mundo, né? Como salvador das relações internacionais, mas as pessoas não enxergarem que, na realidade, os Estados Unidos, toda a política externa deles e toda a política interna deles está virada mais para salvar e proteger seu próprio país, os interesses do próprio país, do que propriamente fazer uma ação coletiva, né? De que haja uma melhoria no mundo com respeito às questões agroindustriais. Embora exista embora desde uma perspectiva, né, não sei, tu me corrija se estou errada, me parece que de certa forma eles querem que haja uma melhoria nessa questão dos complexos agroindustriais, mas é toda voltada mais para que ela volte para eles, né, para que eles possam consumir com qualidade, para que eles possam ter então a melhor matéria-prima, os melhores insumos para poder seguir exportando e fazendo o que melhor eles sabem fazer, né? Então, não sei se essa minha análise realmente está certa, o que tu pensas sobre isso. Mas qual seria a tua mensagem final sobre o que temos conversado? O que tu terias para dizer para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo também? Eu acho que é uma análise muito pertinente. Eu acho, sim, que, como eu falei, com relação ao planejamento de política pública, os Estados Unidos cumprem muito seu papel como Estado. Acho que a gente sempre tem esses questionamentos, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente pode dizer que é uma democracia considerada jovem. Eu acho que quando eu comecei a pesquisar Estados Unidos, eu fiquei realmente muito surpresa. Essa foi uma das coisas que me surpreendeu muito, como existe esse planejamento tão coordenado dentro do governo, com o seu meio privado. E, assim, quando a gente fala de teoria mais básica com relação ao desenvolvimento do Estado e obrigações do Estado, né? Na minha opinião, eu considero que o Estado, ele tá para servir a sua população e que deve gerar a maior igualdade possível. Não é exatamente isso que gera os Estados Unidos, né? A gente sabe que eles têm altos índices de moradores de rua, muita gente passando fome lá, apesar de toda a imagem, né? Que até hoje a gente ainda sente esse impacto da imagem deles, que também foi planejado, sabe? Esse American Way of Life teve muita influência da questão desse planejamento alimentar. A gente sabe que a gente vê em propagandas, né, dos anos 60, a gente vê como que isso era vendido, como os Estados Unidos era vendido como esse paraíso liberal, capitalista da verdade. Então, até essa imagem deles, ela foi planejada. Tudo me parece tão bem planejado, sabe? Então, essa é uma das coisas que mais me chama atenção quando eu pesquiso sobre lobby. As coisas, elas são planejadas com muito mais antecedência do que a gente pensa. Um dos casos que eu cito lá no meu trabalho da Archer Daniels Midland, eles fizeram um terreno no qual eles foram colher suas vantagens 4 anos depois, porque eles incentivaram a proteção de uma indústria concorrente a deles. O que acabou causando um preço que eles incentivaram um preço fixo da produção de açúcar, o que causou um aumento de preço e eles perderam o contrato para a venda de açúcar para refrigerantes. E aí essa empresa concorrente perdeu o contrato, que foi para os produtores de milho, que hoje colocam o açúcar de milho nos refrigerantes. Então, assim, é uma coisa que é planejada com muita antecedência. Eu gosto muito de estudar lobby por causa disso. Sabe, eu acho que me mostra muito como nem sempre as coisas são como elas parecem ser de cara, ou às vezes elas até são, às vezes as pessoas elas não ligam muito, a gente pode perceber esse governo aí, eles não estão ligando muito para o que eles andam fazendo com questão de reputação, porque existem outras coisas que mantêm um governo no lugar. E a gente pode perceber isso muito aqui, a gente pode perceber no caso do Trump. Então, assim, novamente, eu acho que a gente não precisa
de teoria de conspiração, sabe? Eu acho que a realidade ela já é muito bizarra. Se você souber pesquisar direito, se você souber fazer as perguntas certas, se você for também, né? A pesquisa ela inclui muito essa parte de humildade, da gente sempre duvidar ao máximo do que a gente está afirmando. Eu sempre tento tomar tanto cuidado com as coisas que eu afirmo e eu acho que a gente tem que ter essa humildade sempre admitir que às vezes pode estar errado. Então, eu acho que essas são algumas lições que eu tiro dessa pesquisa que eu gosto tanto, desse tema que eu sou incrivelmente apaixonada. E com relação ao processo de pesquisa em si, com relação a ser um pesquisador no Brasil e passar por essa época que a gente está passando, né? Então, eu acho que, no geral, é mais ou menos isso, gente. Eu acho que a gente não precisa de teorias da conspiração. A realidade já é muito atraente, pelo menos para mim, que gosto de perceber como a sociedade é tão complexa. Sim, com certeza. A sociedade é complexa, o Estado também se torna complexo, a política também é uma questão complexa. E me parece assim, enquanto professora, né? Me parece que a gente tem que estar sempre informado, não precisamos saber de tudo, né? Porque muita gente acha que a gente tem que saber de tudo, mas pelo menos saber as questões, o mínimo necessário para não deixar nos enganar, né? E esse é o trabalho da ciência, né? Te mostrar os caminhos e também te mostrar aquilo que a gente foi descobrindo para poder mais ou menos nos direcionar e nos dar informação sobre aquilo que está acontecendo e também evitar essas teorias da conspiração, essas fake news que tomam conta ultimamente do nosso dia a dia, né? Isabela, Sim. eu agradeço muitíssimo a tua participação aqui no Politicando, agradeço tuas colocações, espero que todos aqui que nos estão ouvindo possam ter feito boas reflexões sobre o tema. E se vocês quiserem depois dialogar, eu fico aqui à disposição de vocês, a Isabela também fica à disposição de vocês, é só entrar em contato com a gente. Obrigada, Isabela, uma vez mais, e espero te ver novamente no Politicando, seja para uma live, seja para um webinar, quem sabe. Agradeço muito, Yasmin, e novamente eu queria falar do papel da universidade pública. Tanto o prêmio, tanto quanto toda a minha formação, ela se deveu à universidade pública, ela se deveu às minhas bolsas de pesquisa, ao INCTNEU, que também me financiou por um período no mestrado, agora eu estou com a FAPEG. E assim, se não fosse a universidade pública, eu recebi incentivo também para ir para esse evento que eu participei. A universidade pública, aos meus professores. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar sempre, que a gente precisa sempre ter esse reconhecimento. E muito obrigada por estar aqui. Eu sei que eu estou dividindo um espaço com outros pesquisadores também que são incríveis, com você também, que eu adorei ter conhecido pelo Pós-Coloniais. Então, sempre vai ser sempre bem-vinda lá. E, inclusive, um pequeno spoiler, a gente vai estar voltando nesse mês de fevereiro com as nossas reuniões online do Pós-Coloniais. Oh, que legal! Vamos fazer então, deixar o convite também aqui, quem quiser participar, eu vou postar ali no Instagram o link do Pós-Coloniais. Gente, é um grupo muito bom e, sobretudo, porque traz ótimas reflexões para podermos entender esse processo de colonialismo e decolonialismo também no mundo como um todo. Isabela, uma vez mais, muito obrigada e nos vemos numa próxima aqui no Politicando. Gente, tchau, muito obrigada pela presença. Tchau, obrigada.